Por isso que eu acho que a tecnologia vai salvar o Estado brasileiro. Tu acredita num lugar que... Quer dizer, num direito brasileiro regido por inteligência artificial? Acho que... O que você quer dizer com direito regido por inteligência artificial? Imagina. Esse cara aqui, sei lá, roubou um supermercado. E aí, essa inteligência artificial, ela estudou tanta coisa que rolou em todas as vezes que alguém roubou um supermercado durante muitos anos, e ela já sabe como agir naquele caso daquele cara ali, então quem é o juiz daquela porra é uma inteligência artificial. Ou então o algoritmo amparando o juiz na tomada de decisão. Isso que eu ia falar, isso é legal, se o cara tiver um auxiliar. Até hoje vagabundo falou que era assim o bagulho. Cara, a sua pergunta é maravilhosa e me dá a oportunidade de falar contra a corrente, mas muito bem fundamentado. Porque saiu esse ano agora um livro de um prêmio Nobel de Economia, que é o Daniel Kahneman, junto com um professor de Harvard chamado Cass Sunstein, que eles falam o seguinte, cara, o algoritmo, ele sempre vai decidir menos errado do que o juiz. Calma, vou explicar. Se eu fizer um modelo estatístico simples, ele vai ser talvez melhor do que o melhor expert. Não só na justiça, qualquer coisa. Por quê? Porque a nossa cabeça, ela é muito imperfeita. Ela tem os vieses, né, os preconceitos, e ela também tem noise, saca? Ruído. Né? Você tá de mau humor, você não comeu, a pessoa que tá na tua frente te lembra alguém que você gosta, ou lembra alguém que você não gosta. Então, o teu processo cognitivo vai fazendo assim. Se eu fizer um algoritmo do Monark, o algoritmo do Monark vai performar melhor do que o próprio Monark. Aí eu vou dar um exemplo concreto. Estudaram 700 mil, eu vou arredondar os números, 700 mil decisões de juízes americanos de fiança. Conceda ou não a fiança para soltar o cara durante o processo. 700 mil decisões reais. Dessas 700 mil, 400 mil pessoas foram soltas. Dessas 400 mil, um percentual voltou a delinquir, cometer outro crime. Então eles escolheram algumas pessoas que talvez deveriam ter ficado presas e soltaram. Possivelmente algumas deveriam ter ficado soltas e eles prenderam. Erros. Você jogou isso para um algoritmo com as mesmas informações que os juízes tinham, e aí você seta o algoritmo. Eu vou setar o algoritmo para prender o mesmo número de pessoas. E eu jogo essa informação para o algoritmo. As pessoas que ele escolheria que ficariam presas, ele escolheu melhor. Por quê? Porque quando a gente olha para as pessoas que os algoritmos soltaram, a criminalidade teria reduzido pela metade. Aí você fala, não, mas o algoritmo é preconceituoso, né? Hoje essa é a moda. O bias do algoritmo. Como bias. assim ele é preconceituoso? Ele é... porque ele reproduz o preconceito da sociedade, né? Ele reproduz o preconceito de quem setou, talvez. Faz sentido, porque você tem que analisar. Se todas as ações, os julgamentos do juiz que ele analisou são... tem o bias, né, dentro do juiz, então a conclusão que ele chega dessas análises também está carregada desse bias. Então, pois ele pode realmente... o problema é o seguinte, né? E tem um lance da inteligência artificial que ela tá da caixa preta, ninguém sabe como é que funciona lá dentro e tal. E as pessoas falam isso, todo mundo falando isso agora aqui no Brasil. O problema é que essa caixa preta aqui a gente também não sabe como funciona direito. Você não tem tanta accountability, né? Você não tem tanta forma de controlar isso. Mas o juiz tem que fundamentar a decisão. Mas primeiro ele resolve o que ele quer, depois ele acha um jeito de botar no papel. Porque é assim que funciona. Para todo mundo, não é porque o juiz é mauzinho. É porque é assim que funciona o nosso cérebro. O algoritmo, ele, primeiro, claro, se ele não for construído por uma equipe que tem diversidade, ele pode ter, já na construção, um problema de bias, mas os bias podem estar no dataset, nos dados que são utilizados para treinar o algoritmo. Sim, isso pode acontecer. Mas mesmo que ele reproduza os bias, ele não tem noise. Porque nenhum modelo matemático tem noise, porque não é humano. Entende? Então só de reduzir o noise, você reduz o percentual de erro. Mesmo que você mantenha os vieses, né, o bias. E aí, essa experiência, e tem muitas outras, provam isso. Aí você fala, porra, mas se é assim, por que a gente não usa mais algoritmo no processo decisório? Primeiro, porque você não tem algoritmo para tudo, a tecnologia está evoluindo. E depois, porque nós temos um preconceito contra os algoritmos também. Nós estamos mais propensos a aceitar o erro humano do que o erro da máquina.
Só que lembra que eu falei no começo da nossa conversa que o direito existe para servir a sociedade, não o contrário? No fim de tudo, o que a gente precisa? Como sociedade está melhor, o nosso bem-estar precisa aumentar. Então, porra, se eu tenho um algoritmo que pode auxiliar o juiz no processo decisório para que tenha menos reincidência, ou então para que eu mantenha o nível de reincidência, mas prenda menos, eu vou ter mais felicidade na sociedade, que vou ter mais pessoas soltas. E dá para fazer teste de racismo nesse tipo de algoritmo, porque eles fizeram. E ele prenderia 40% menos negros do que os juízes prenderam. Interessante pra caralho. Sim, é que as pessoas querem cagar a regra. Elas querem dizer o que elas acham. Porque elas estão falando com o córtex pré-frontal ventromedial, tal do sistema 1. E não estão Com raciocinando. otimismo, né? Caralho, Ou cara, pessimismo. maior nerdão, Maior né? nerd. Caralho. Agora você vai meter essa, sabe que eu falei difícil. Mas a gente tá bom. Falou, eu ouvi o Álvaro aí agora. Ah, mas eu aprendo com o Álvaro, pô. Então a gente chegou nessa conclusão, que é, a gente tem que ter um sistema de inteligência artificial pra auxiliar os julgamentos. Temos. Qual que é o passo agora pra gente implementar isso, assim, de forma eficiente no Brasil todo? O que teria que ser feito, assim? Cara, o ministro Fux, que agora é o presidente do Supremo, é um cara muito competente. E ele está muito preocupado com o lance da tecnologia. Inclusive, o secretário-geral do Supremo hoje é um juiz federal meu amigo, que estudou em Harvard, agora está fazendo doutorado em Oxford, que é tipo um Álvaro. Entendeu? Então o cara entende também de tecnologia. Eles estão fazendo um puta de um trabalho. O que eles fizeram? Primeiro eles editaram uma resolução dando os parâmetros para a construção de algoritmos de inteligência artificial para serem utilizados no Poder Judiciário. Eu estou escrevendo um livro sobre isso agora. Acho que até agosto eu termino. Não, acho que até setembro eu termino. Agosto está muito perto. Né? Acho que até setembro eu termino. Você respeitando esses parâmetros, né? Para a gente poder ter o mínimo de controle do que está acontecendo, treinar quem vai usar, né? Porque tem que treinar quem vai usar também. Uhum. A pessoa tem que saber o que ela está fazendo ali. Interpretar dados não é tão simples, É. exatamente. E se você disseminar isso pelo país e promover uma postura cooperativa entre as várias cortes, para que todo mundo possa usar mais ou menos as mesmas ferramentas, a gente vai chegar lá e a gente está no caminho. A gente está fazendo isso, na verdade. Tá mesmo? Tá. Tá sim. da hora. Daqui 2 anos tudo vai ser digital, então? Olha, você tem um robô no Supremo Tribunal Federal chamado Vitor. Tem um nome até. Nem sabia que tinha um robô lá. Tem vários. Maneiro, tem vários. maneiro. Esse robô faz o seguinte, ele pega as petições de recurso, porque para recorrer para o Supremo tem que ter vários requisitos, né? E um deles é você não tá batendo numa coisa que o Supremo já falou que isso aqui não serve. Só que o Supremo recebe 80 mil processos por ano para 11 juízes. Então o que faz esse robô? Ele lê a petição e classifica, isso aqui o Supremo já decidiu e já rejeitou. Isso aqui é coisa nova. Esse é um trabalho difícil de fazer. Toma tempo. O algoritmo faz em segundos. Então vem uma pilha de processo eletrônico pro ministro, dizendo assim, esses aqui estão batendo em coisas que vocês já resolveram. Beleza, ele aperta um botão e está resolvido. É um começo, né? Pô, seria foda. Não, seria não, isso acontece. Sim, não, mas minha cabeça é tipo, ok, Supremo Federal tem isso aí, mas e o juiz de Itapetininga, tá ligado? Então, mas a partir do momento que o CNJ cria uma plataforma colaborativa em que todas as ferramentas podem ser compartilhadas por todas as cortes, você começa a endereçar esse tipo de problema.